ele vai ser reavaliado, vai para o hospital, é feita uma reavaliação, às vezes na clínica, às vezes no hospital, e vê o porquê que não está melhorando, né? Logicamente, cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia extremamente agressiva, né? Sim. Ela é uma cirurgia pesada, é uma cirurgia que é uma perda grande de líquidos, a pessoa fica desidratada no primeiro momento. Existem sim pacientes que não colaboram nesse pós-operatório pela dor mesmo, que não conseguem deambular, não conseguem caminhar, não conseguem ingerir a quantidade de líquido adequado e entram num quadro de desidratação e que muitas vezes tem que ir para o hospital para correr soro, para correr medicações. Então, isso pode acontecer. Parece que é um médico mesmo que está falando, né? Que ele fala termos técnicos, né? Que mostram que realmente ela não está bem distribuída. Ele fala isso, mas na verdade provavelmente até um quadro de desidratação. Porém, a avaliação do médico, né? É muito importante. Essa avaliação pós-operatória é muito importante para saber da gravidade desse paciente e o tratamento que vai ser instituído posteriormente. Mesmo porque eu olhando os vídeos e as fotos dessa menina, da Liliane, gente, ela era muito magrinha. Muito. Era muito magrinha. Ouvindo o áudio, pelo menos o que eu entendi que ele disse, que ela tirou 4,2 litros, não é? Não existe um limite para se tirar de uma pessoa de acordo com a porcentagem do seu peso corporal? Ela magra desse jeito? Fantástica pergunta, Kátia, porque existe esse limite sim. Esse limite a gente institui através de trabalhos de 5 a 7% do peso corporal total da pessoa. Por exemplo, uma paciente de 50 quilos, ela vai tirar entre 2,5 litros e até 3 litros mais ou menos de gordura, né? Então, óbvio, isso daqui a gente está fazendo uma análise através de fotografias, eu não sei quantos quilos essa menina pesa, mas é isso, é de 5 a 7% do volume corporal total que a gente pode lipoaspirar ou 40% da área corporal, tá? Então, isso tem um limite sim, é um limite estatístico que a gente tira através de trabalhos, né? Então, por isso que é o limite seguro que a gente passa nas consultas, tá? Agora, a gente sabe o quanto que a gente tem que tomar cuidado, e eu sempre, gente, desde o início lá da minha carreira, 26 anos atrás, eu sempre falei nisso, quando você vai entregar a sua vida nas mãos de um médico, você tem que ter certeza da capacidade desse médico. E todas essas operações, todos os procedimentos trazem risco. A gente vai no dentista, a gente cansou de ir na vida no dentista. Eu posso ter algum problema, seja eu qual for, tomo anestesia e posso ter um choque anafilático. Posso fazer uma, não é verdade? Posso fazer uma cirurgia de apêndice e posso morrer na mesa de cirurgia. Então, a gente está entregando o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa vida, na mão de um médico. Então, já que a gente pode correr vários riscos, independente da capacidade do médico, na capacidade do médico, isso a gente tem que fazer mais do que nunca, uma grande pesquisa, buscar o CRM para ver se é médico de verdade, se está capacitado para fazer cirurgia plástica. Porque senão, doutor Kataoka, é você fazer uma roleta russa, né? Perfeito, Kátia. E a gente fala, nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá estão todos os cirurgiões plásticos que podem fazer cirurgias. E tem mais, ultimamente a gente começou a punir os médicos que estão utilizando as redes sociais de uma maneira inadequada. Esses médicos estão sendo punidos, estão sendo publicados nomes, e não procurem esses médicos, porque são médicos que podem causar um dano, é um médico que é antiético, é um médico que certamente não vai tratar bem esse paciente. Então, pessoal, tomem cuidado, procurem bem o seu médico, façam uma análise criteriosa para não acontecer problema. Agora, uma coisa que eu acho importante, se eu vou num médico, peço para fazer uma coisa, como eu falei do meu braço, que a minha família é de braço gordo, eu queria deixar ali fininho, fazer uma lipo, o meu médico falou, não, eu não faço isso, porque isso pode colocar em risco, a gente pode perfurar o músculo, eu particularmente acho desnecessário. Faz uma academia e a sua constituição é essa, não tenta mudar a sua constituição. Quando o médico fala isso pra gente, é pra gente, de fato, aceitar. E não a gente buscar um outro médico que vá fazer aquilo que a gente está querendo, né, doutor? Infelizmente, não é o que a gente vê, tá, Kátia? A gente fala isso no consultório, vai para outro consultório, até um colega que vai fazer. Infelizmente é assim, as pessoas estão buscando de uma maneira desenfreada, pulando a segurança para fazer o que elas querem, e não é assim. Isso pode acontecer e vai acontecer, problema é estatístico. Infelizmente, a cirurgia plástica é extremamente segura. Lipoaspiração, extremamente segura, porém, estatisticamente, pode acontecer alguma coisa. E pacientes que não estão aptos e médicos que não estão aptos a operar, essa estatística aumenta demais. E quando acontece com você, 100%. Então, busquem, façam aquilo que é permitido, façam aquilo que está dentro dos parâmetros seguros. Passou disso, essas estatísticas pioram muito. Quer fazer uma pergunta, Rafa? Eu quero perguntar.
Pro doutor Alexandre, a cirurgia plástica a gente sabe que é uma das mais requisitadas no mundo, né? Assim, todo mundo, a maioria das pessoas busca sempre essa cirurgia plástica. Além do CRM, o que o médico precisa ter? Porque a gente estava pesquisando aqui na nossa produção e a gente procurou o que é RQE? É uma outra sigla? O que é isso? É uma nomenclatura para as pessoas realmente se informarem, saberem o que procurar. Parabéns pela pergunta, porque o RQE, as pessoas têm que procurar isso. O RQE é o Registro de Qualificação do Especialista. Para o cara ser um cirurgião plástico, não basta ser médico. Ele tem que ser médico, tem que fazer a residência de cirurgia geral, tem que fazer 3 anos de cirurgia plástica e depois prestar uma prova que é o título de especialista. Somente aí, esse médico tem o registro de qualificação de especialista, que é o RQE. Esse registro, ele é alcunhado pelo CRM, pelo CFM, e isso tem que vir embaixo do nome dele, CRM mais RQE. Então, uma pergunta fantástica, por quê? Isso denota que pelo menos o tempo de estudo mínimo para ser um cirurgião plástico esse médico teve. Então, que é mais uma segurança para a gente, né? Sim. Porque dizem, né? Não sei, principalmente a família da Liliane está dizendo que acha, pelo menos pelas dores que ela relatava e o que ela sentia, que durante a lipoaspiração o médico pode ter perfurado o estômago dela. O intestino. O intestino. E aí a gente começa a pensar assim, eu que não sou médica. Tá, se ela saiu num dia, operou num dia, saiu no outro, se tivesse perfurado alguma coisa, a situação não tinha se complicado mais imediatamente, ainda mais o intestino, que a gente sabe que contamina o corpo todo e mata em pouco tempo, ou não, doutor? Não necessariamente, Kátia. A gente tem vários relatos de pacientes que passam 5, 6, uma semana com uma perfuração, né, pode ser intestino ou estômago, e somente depois começam os sintomas um pouquinho mais exacerbados. Puxa tá? vida. Não é comum isso ocorrer, mas pode ocorrer. Eu mesmo já peguei em casos periciais, paciente com 5 dias de perfuração e só começou a sentir mesmo a dor abdominal da perfuração no 6º dia pós-operatório. Então, isso pode acontecer, mas eu quero deixar bem claro, estatisticamente, é muito raro. Para vocês terem uma ideia, a estatística disso beira 1 para cada 300 mil lipoaspirações. É extremamente raro, tá? Isso é o alerta que a gente tem que deixar. É raro, mas acontece. É raro, mas não é zero. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Catoca. Olhando a Liliane, a gente fala, gente, como eu já disse, a menina é extremamente magra, com corpo bonito. Sim. Deixa eu pedir até para colocar naquela foto dela de biquíni, pra vocês verem como a menina era sequinha. Sequinha. Quer dizer, se você é um médico, recebe uma paciente como essa, e fala, eu quero fazer uma lipo. A primeira coisa não seria indicá-la que ela buscasse uma ajuda, talvez, de um psicólogo, alguma coisa assim, para ela começar a pensar em como ela trabalhar essa autoimagem, porque ela não dá para falar nem que ela tem uma gordurinha embaixo do umbigo. É quase barriga negativa, eu não sei como tiraram 4 litros e 200 dela, porque, gente, ela não tem nada de gordura. Tô errada, doutor? Perfeita colocação. Alguns pacientes, eles têm uma doença que você já falou, que é o dismorfismo corporal, ou são pacientes que têm o borderline, ou pacientes que têm algum outro distúrbio de autoimagem, que muitas vezes se olham e veem no espelho que estão gordas e, na verdade, não estão. Cabe ao médico fazer uma análise criteriosa, óbvio. Não sei de quando é essa foto, não sei quando que ela tirou essa foto, a gente não sabe se ela engordou depois, não sabe se teve aumento de gordura abdominal, então tudo análise que são suposições. Eu não gosto de suposições porque a gente trabalha com fatos reais. Porém, pacientes que têm distúrbio de autoimagem, você tem toda a razão. Tem que ir para psicólogo, psiquiatra e tratar isso antes, para depois fazer a cirurgia, tá? Não estou dizendo que é o caso dela, porque a gente não sabe, né? Na verdade, são todas suposições, mas é isso mesmo. O que você colocou foi muito bem colocado. Só para você ter uma ideia, dentro do consultório de cirurgia plástica, cerca de 30% dos pacientes que procuram não têm indicação cirúrgica naquele momento. Eles vão ter que fazer um outro tratamento antes para fazer a cirurgia. São pacientes que estão acima do peso, são pacientes que estão com problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, que quem tratar isso antes para depois fazer a cirurgia. E não fazer a cirurgia e tratar isso depois, entendeu? Mesmo porque a cirurgia plástica, ela não é a salvação da vida da pessoa. Quer dizer, eu quero ter um corpo que nem do fulano de tal. Embora a gente possa fazer uma comparação, que cada um tem a sua constituição física. Sim. Mas eu quero ficar com a barriga sequinha. Não adianta eu fazer a lipo e achar que só isso, eu vou acordar barriga sequinha e passar a vida desse jeito. Eu vou ter que fazer ginástica. Vai ter que ir para academia, vai ter que fazer um controle de alimentação. Não é a mágica da cirurgia plástica, o milagre da cirurgia plástica, né, doutor? Fantástico, Kátia. Isso a gente já conversou em diversos programas aí que a gente foi, né? E fala, poxa, pessoal,
primeiro tem mudança de hábitos de vida para depois querer fazer a cirurgia plástica. Mas a gente está entrando numa seara muito delicada, que são as redes sociais, né? Essa aparência, né, que todo mundo quer mostrar o seu corpo perfeito, a vida perfeita, que não existem problemas, que seu corpo é todo trincado, e muitas vezes buscam essas clínicas antiéticas que mostram fotos de antes e depois para ficar daquele jeito. E muitas vezes aquele jeito não é o jeito para aquela pessoa, não é o jeito ideal para aquela pessoa e não é o tratamento para aquela pessoa. Aquela pessoa tem que tratar outra coisa para depois buscar a cirurgia plástica. Olha, a gente tem o depoimento da Tainara, que é uma outra influencer que fez cirurgia plástica, tem milhões de seguidores. E ela, no vídeo você vai ver o depoimento dela. Ela disse que sofreu muito depois da cirurgia. Sério? E aí a gente vai ver o caso dela. Não é, gente, para você se alarmar, porque, agora eu quero fazer, estou com cirurgia marcada. Converse com o seu médico, tudo é converse com ele e tenha certeza que você está entregando a sua vida na mão de quem está altamente capacitado para isso. Vamos ver o depoimento dela? Vamos ver. Eu sei que eu, apesar de atender a muitos padrões de beleza, também sinto uma pressão estética muito grande sobre mim. Então, eu tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, tenho minhas inseguranças, minhas insatisfações com o corpo. E ano passado, né, março de 2020, eu decidi fazer uma lipoaspiração. Na época me ofereceram permuta, mas não aceitei, decidi fazer pagando, porque eu sei que a internet amplia essa pressão estética nas pessoas, tanto é que eu estava ali, né? E eu já percebi o efeito que isso poderia causar nas pessoas que me seguem e tal. Sabe quando você vê muita gente fazendo a mesma coisa e você começa a achar, nossa, por que eu não faço em mim? Nossa, eu acho que eu preciso disso também. Nossa, é muito fácil, olha esse antes e depois, é como arrancar o dente. Então, eu preferi fazer pagando. Primeiros dias na UTI eu não podia sair da cama, fazia todas as necessidades na cama mesmo com a ajuda de uma enfermeira. Tomar banho na cama também, pinchar a cabeça. Sabe quando você está extremamente vulnerável? E assim, eu sei que intercorrências acontecem, mas o que mais me deixou na mão e o que me deixou extremamente mal foi no dia que eu mais senti dor, que eu não conseguia dormir, mesmo com muito remédio, eu não conseguia dormir de dor, eu não conseguia entrar em contato com o meu cirurgião. Sabe quando a pessoa marca muita cirurgia uma atrás da outra, sai de uma, já entre outra? Eu não acho isso correto, eu não conseguia, também a equipe lá do hospital não conseguia. Então eu fiquei muito mal e me sentindo culpada e me vendo ali presa na cama. Eu, meu Deus, por que eu fiz isso comigo? E meus pais preocupados, né? Porque a gente, né, da medicina, então a gente já entende tudo diferente, achando que vai acontecer o pior. Então depois eu fiquei lá no hospital 6, 7 dias, sendo que a maior parte foi na UTI. Eu olhava assim, gente, eu boazinha, né, uma mulher adulta, informada, eu me coloquei nessa situação, família aqui toda vulnerável, tensa por minha culpa. Olha, e o depoimento dela, né, doutor Kataoka, ele é emocionante porque ela assumiu que ela se sentia pressionada para preencher todos aqueles nichos que as outras mulheres mostravam nas redes sociais. E ela é uma mulher adulta e ela falou isso com consciência, isso é muito importante. Eu me coloquei numa situação vulnerável porque eu buscava algo perfeito. E aí, que eu podia ter morrido nisso tudo. Quer dizer, ela assinou bem tudo que a gente estava falando, né? E corrobora com aquilo que eu falei. Você viu a banalização da cirurgia plástica? Eu vi a foto de antes e depois, parecia que foi lá fazer um tratamento simples qualquer. Ou seja, a pessoa não vê que aquilo é cirurgia, que aquilo é medicina e que pode ter riscos absurdos, entendeu? Sim. Que, poxa, acontece isso mesmo. Olha, vou passar para vocês, gente, o site do Dr. Alexandre Kataoka, que aí você vai lá, tem várias informações também sobre cirurgia plástica. Quando você for marcar um médico, checa direitinho o CRM dele, veja se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não entregue suas mãos na mão de qualquer médico, que pode não ser capacitado para te atender também. Aí você, lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você verifica direitinho também se tem algum problema em relação ao CRM dele. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Alexandre? Obrigado.